Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Motivo de alegria estar mais uma vez fazendo a menção do nome do Senhor Jesus. Quero agradecer ao pastor pela confiança. Eu acho que ele é meio doido. Glória a Deus. Eu confesso para os irmãos que eu não sou pregadora, irmãos. Eu sou uma amante da Bíblia. Eu não sou pregadora, mas eu gosto de ler e de falar de Jesus. Eu acho que isso já me torna ávida em estar aqui e falar sobre o amor de Deus. Eu gostaria de pedir para a igreja abrir a vossa Bíblia no livro de Gênesis. Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 39. Glória a Deus. Gênesis 39, verso 2. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Se você achou, diz amém. Amém. E nós vamos tomar a leitura nessa noite. Glória a Jesus. Glória a Deus. O livro de Gênesis vai falar sobre, capítulo 39, sobre a história de José em casa de Potifar. Eu acho que toda a igreja já é conhecedora dessa palavra. Gostaria de estar lendo com a igreja só a parte A do verso 2, que diz assim: e o Senhor estava com José. Amém? Aleluia, glória E a a igreja Deus. pode se assentar, porque nós vamos fazer aquilo que o Senhor quer nessa noite. Glória a Deus. Eu estava ali na minha casa, irmãos, e eu estava perguntando para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer falar com o teu povo nessa noite? Porque eu de mim mesmo não tenho nada para falar para aquele povo. Se for por mim, eu entro ali e falo que o Senhor é bom e vou embora dando glória a Deus, porque às vezes a gente só tem isso para falar: que o Senhor é bom, que a misericórdia dele nos alcança. E eu confesso que até hoje, agora às 5 horas da tarde, eu estava sem uma palavra. E eu estava inquieta, meu esposo estava ali na nossa casa. Ele chegou hoje na igreja, dormiu quase o dia inteiro. E eu ali acordei cedo na preocupação de estar na fiação. E eu falava para o Senhor: Senhor, será que não é para eu falar nada? Porque o Senhor até agora não me deu uma palavra para que eu possa expressar para a tua igreja. E eu estava ali, fui para o banho e conversando com o Senhor. E ao sair, o Senhor, Ele tocava o meu coração para falar sobre promessa. E você pode perceber que o culto inteiro foi falado sobre promessa. E eu queria que você fizesse uma reflexão nessa noite de quando o Senhor te chamou. Glória a Deus. Porque quando eu li essa palavra, o Senhor, Ele me fazia lembrar de quando Ele me chamou e Ele disse assim: te levarei para uma terra longínqua, te darei uma família, te darei um lar, e aonde você não for, eu soprarei o teu nome. Aleluia. E às vezes você vê o tempo passar, e é como meu esposo estava falando aqui, e você não vê o cumprimento da promessa, e muitas vezes você questiona a Deus. E você vai entender por que eu vou falar de promessa falando sobre José. A gente conhece a história de José. José, filho de Jacó. E nós sabemos que a história de José é uma história bem parecida com a dos nossos dias atuais. José, ele considerado pelos irmãos como um sonhador. Ele era o filho amado pelo seu pai, porque Jacó, ele falava que José era filho da velhice. E eu creio também que filho do amor também. Porque a gente que é pai, a gente
ama todos, mas tem um que nós temos mais afinidade, nós somos mais achegados. E eu, lendo aqui a história de José, eu me deparo com um conflito no meio de uma família. E eu creio que quando José conta aquele sonho aos seus irmãos, talvez ele ainda não tinha percebido. Só que os irmãos dele já haviam entendido que aquele sonho significava algo da parte do Senhor. E como diz lá no livro de Esther, quando é falado para ela que os judeus eles estão correndo aquele risco, e o tio dela fala para ela assim: se tu se calares nesse tempo, socorro de outra parte não virá. Quem sabe não foi por isto que o Senhor ele aprove você estar aí onde você está. E nós sabemos a história. José ele é levado cativo ao Egito e é comprado e vai trabalhar como escravo na casa de Potifar. E nós sabemos a história que quando ele chega naquele lugar, mesmo escravizado, mesmo longe da sua parentela, longe do seu pai, longe da sua família, ele continua sendo fiel ao Senhor. Porque eu acredito que José, por mais que ele temesse pelo seu futuro, ele continuava crendo que o Senhor era com ele. Que onde ele colocasse a planta dos pés dele, o Senhor estaria com ele. E assim foi. Tudo que José fazia, por amor à vida de José, o Senhor fazia ele prosperar. E ele prosperou dentro da casa daquele homem, até que a mulher daquele homem se levanta contra José. E nós conhecemos a história, que ela se interessa por ele, faz uma armadilha. José não cai, porque quando você tem visão do céu e você é temente ao Senhor, glória a Deus, aleluia, você consegue ver aquilo que não é de Deus. aleluia. Você consegue entender quando o Senhor fala para você se afastar. Você consegue entender quando o Senhor fala não. E ali José sai, e mesmo inocente, ele é preso. E outra vez a Bíblia vai nos dizer que o Senhor era com José. Aleluia, glória a Deus. E todas as vezes que nós vemos, nos deparamos com um cenário que por muitas vezes a gente não acredita na promessa que o Senhor fez. Se você for olhar para tudo que nós vivemos, tem estratégia do Senhor para que nós aprendamos. Aleluia. Tudo aquilo que nós passamos, tem estratégia do Senhor para que nós possamos adquirir experiência com Ele. Oh, glória. Só que em meio a algumas coisas que nós passamos, em meio a alguns processos que a gente passa, às vezes a gente acaba deixando de lado aquilo que o Senhor falou e tomamos um caminho a qual o Senhor não se agrada. Mas nessa noite eu venho pedir para você fazer uma reflexão. Pedir para que você se lembre do que Deus, aonde Ele te chamou. Aleluia. Em que Ele te engajou. Qual foi o propósito quando Ele te chamou? Porque se você está aqui sentado olhando para mim nessa noite, eu creio que você tem uma certeza de que Deus te chamou para algo. Você não está sentado nessa cadeira sem um propósito. Você sabe que há uma promessa do Senhor a se concretizar na tua vida. Santo Deus, o poder é fiel. Mas eu quero te fazer mais uma pergunta. O que você tem feito? Aleluia. Para que a promessa que o Senhor fez, ela se concretize na tua vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque é necessário estar no centro da vontade de Deus para que a promessa se cumpra. Glória a Deus.
é necessário não se contaminar para que a promessa se cumpra. Eu me lembro de Daniel, quando ele foi levado cativo. Ele poderia ter aceito aquele banquete, que para ele seria um banquete. Só que ele decidiu que ele não iria se contaminar, porque ele sabia que no tempo certo o Senhor iria tirar o povo de lá, porque era um povo eleito, era um povo escolhido por Deus, era um povo que o Senhor tinha zelo, mas tinha se voltado contra o Senhor. E foi levado cativo porque tinha se voltado e tinha esquecido o Deus que tinha tirado eles da terra do Egito. Aleluia, Santo Deus. E ali, ele decidiu, foi uma escolha. Ele escolheu não se contaminar. Ele escolheu acreditar que ele continuava sendo eleito do Senhor, que ele continuava, mesmo cativo, sendo um povo amado pelo Senhor. Aleluia. E nós vemos a história. E José entra naquela cadeia, naquele presídio, e o Senhor continuava sendo com ele, mesmo preso. E talvez a confiança do José no Senhor tenha levado ele a viver o propósito. Porque nós imaginamos, eu comecei a ler a Bíblia, eu sempre gosto de falar isso. Eu não gostava muito da Bíblia não, pastor. E ali eu sempre tive um sonho de criança de fazer psicologia. E para quem não sabe, a maioria dos professores que lecionam em psicologia, eles são ateus. E eu comecei a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, a entender a Bíblia por medo de passar vergonha, irmãos. Não se escandalize com o que eu vou falar. Mas se você é crente, você entra aqui e você não sabe defender lá fora a sua fé, você vai passar vergonha. Porque por muitas vezes as pessoas lá fora, elas pegam um versículo sem contexto e eles querem tentar fazer com que você transfigure a sua mente para aquilo que eles acreditam. E você tem que ter uma base para você tentar se expressar e demonstrar a fé que você tem lá fora com base no que você lê aqui. Porque servir ao Senhor não é ouvir falar da palavra, mas é entender a palavra. Servir ao Senhor é você saber por que você está aqui. Servir a Deus é entender que Ele te chamou para algo, Ele te capacitou para algo, mas é necessário estar no centro da vontade de Deus. Deus de poder fiel. E eu sou sincero com os irmãos. Por quantas vezes eu mesmo me esqueci do lugar onde o Senhor me tirou. Eu era uma pessoa que a minha própria família falava para mim assim: não vai dar em nada, nunca vai ter uma família, vai morrer cedo, não vai chegar a lugar nenhum, não vai terminar os estudos, não vai fazer nada. E quando eu decidi sair dali do estado da Bahia para São Paulo, a minha mãe virou para mim e falou assim: vai fazer o que lá? Vai voltar com uma barriga e eu não vou criar. E quando eu estava ali indo para a rodoviária, eu lembro que eu tinha 13 anos. E eu cheguei naquele lugar e Deus usou uma pessoa e falou assim: jovem, o Senhor fala que vai te levar para um lugar muito distante, eu não te conheço. Mas há um propósito da parte do Senhor que você vá até aquele lugar. Porque o Senhor fala que Ele vai te estruturar, Ele vai te abençoar, Ele vai te dar uma família, Ele vai te dar paz, Ele vai te dar amor. Glória a Deus. E Ele vai te tornar uma mulher de Deus. Glória a Deus. E aonde
te levar. Você não vai entender. Mas quando o tempo passar, você vai lembrar dessa palavra que eu estou falando para você. E ali eu vim, cheguei aqui em São Paulo, comecei a trabalhar, comecei a estudar. E todas as vezes que eu saía da presença do Senhor, o Senhor falava: corre que eu tenho pressa. Corre que eu tenho pressa e eu preciso concretizar aquilo que eu prometi para você. E eu falava: Senhor, como que o Senhor vai concretizar algo sobre a minha vida se nem eu acredito em mim? Grande és tu, Se meu nem rei. eu consigo entender aquilo que o Senhor tem para mim. Por muitas vezes eu questionei ao Senhor. Porque a minha história é bem parecida com a história da pastora Jane. Eu cheguei no médico uma vez, ele virou para mim e falou assim: olha, você não pode ser mãe. Se você gerar com 3 meses, você vai perder. Porque o seu útero ele não é capacitado para receber uma criança para gerar até o final. E eu entrava às vezes na igreja e eu via as irmãs com seus filhos. E existia uma jovem ali e ela sempre falava assim: nossa, todo mundo engravida, falta você, né, minha filha? E aí? O Antônio é doido para ser pai. Ele vive segurando os filhos dos outros, querendo que seja dele. E eu ia para minha casa e todas as vezes que vinham as minhas regras de igreja era um tormento. Eu entrava dentro do meu banheiro, começava a chorar e falava: cadê tua promessa? O Senhor falou que faria com que eu tivesse uma família e que eu gerasse. Aonde está a tua promessa sobre a minha vida? O que eu estou fazendo dentro da igreja? Porque a minha vida ela só mudou. E olha como eu era ingrata com o Senhor. Eu não tinha nada. O Senhor me deu um esposo, me deu um lar, me deu uma casa, me deu amor. Glória a Deus. E Aleluia. mesmo assim eu estava questionando ao Senhor, porque o Senhor ainda não tinha me dado filhos. Mas você concorda comigo que para quem não tinha nada, ter uma casa, um esposo, já era para estar dando glória ao Senhor e ser grato a Deus por isso? Deus grande. E mesmo assim, o Senhor continuava dizendo: a promessa está de pé. Deus A poderoso. promessa está de pé. A Aleluia. promessa está de pé. E tudo na minha vida, o Senhor, Ele assinou embaixo. Eu me lembro que teve uma cruzada no Jardim Gabriela e veio o pastor Wellington Tocha lá de Campinas. E o meu esposo estava na porta, nós usávamos aliança, mas nós não éramos casados. E ele virou do altar, apontou o dedo na minha cara e falou: filha, o Senhor manda te dizer, eu vejo uma aliança no teu dedo, mas você não é casada. E o Senhor diz assim que está preparando o teu casamento. Virou para o meu esposo lá na porta, não estava nem sentado perto de mim, e falou assim: servo, o Senhor vai usar lá no seu trabalho, você vai prosperar, você vai cumprir a sua meta, você vai fazer seu casamento e vai ter culto de ação de graça. Virou para mim de novo e falou assim: mas é necessário que você perdoe alguém, porque tem algo que o Senhor precisa concretizar na tua vida, mas primeiro você precisa liberar o perdão. E eu tinha 4 anos que não falava com meu pai. E eu estava na minha casa e eu falei: Senhor, se for por conta disso, eu não vou ser mãe e não vou mais para a igreja. Porque o meu pai fez algo comigo que eu julgava que eu não perdoaria nunca. Mas ali estava eu. E eu lembro que uma semana depois o meu telefone toca. E o meu pai liga para mim e fala assim: filha, o Senhor mandou eu te ligar. Porque o Senhor me deu uma visão. E nessa visão eu via você e o seu esposo numa mesa. E eu via um prato cor-de-rosa do seu lado. Senhor, filha, vai te dar um filho, uma menina. E para você saber, meu Deus,
eu te perdoo, filho. Aleluia. E eu te peço perdão. Oh, Deus. E ali eu me reconciliei com meu pai. Deus maravilhoso, né? E nós fomos até uma campanha numa igreja que eu acho que todos conhecem aqui, a igreja da pastora Simone. Nós estávamos ali e teve um ato profético da túnica de José. Você vai entender por que eu cheguei aqui nesse testemunho. E ali, o pastor que estava ministrando falou assim: se você crê, vem aqui para frente que nós vamos. Fizeram uma corrente de obreiros, cada um de um lado, e as pessoas passavam e tocavam naquela túnica. E eu fiquei sentada no meu lugarzinho ali, até que chegou alguém e falou assim: vai lá, vamos lá. E eu ali desacreditada, irmãos, porque eu já não acreditava mais que o Senhor fosse fazer. Eu fui até o altar. E quando eu cheguei lá, para minha surpresa, eu não somente toquei, mas o Senhor usou aqueles obreiros para me envolver naquela túnica. E foi um mistério tão forte, irmãos, que eu não aguentei, eu caí. E eu lembro que uma irmãzinha de coque colocou as mãos sobre o meu ventre e as mãos dela pegavam fogo. E ela falava assim: hoje eu faço o teu ventre frutificar. Aleluia. E eu Deus é saí bom. dali, irmãos, tomei posse daquela palavra. Glória a Deus. 2 meses depois eu descobri que estava grávida da minha filha. Aleluia. Aleluia. Deus, Por que eu estou falando isso, irmãos? Deus maravilhoso. Porque quando a gente esquece da onde a gente saiu, da onde o Senhor nos tirou, a gente esquece do propósito que o Senhor tem quando tirou a gente de lá. Aleluia. Quando a gente esquece da promessa que o Senhor fez, a gente também esquece que a gente saiu de um lamaçal, de um lugar terrível. Eu falo sempre que eu sou uma pessoa improvável, que eu sou uma pessoa que eu era improvável do Senhor usar, abençoar, mas o Senhor por misericórdia me alcançou. E por muitas vezes, mesmo com todo esse testemunho e fora muitas outras coisas que não vêm a caso agora, eu me sinto infiel ao Senhor, porque nós somos humanos. Mas todas as vezes que o Senhor me faz lembrar da promessa que Ele me fez, eu sou grata ao Senhor, porque por mais infiel que eu seja, Ele permanece fiel. Glória a Deus. Por mais difícil que seja, por mais que muitas vezes a gente acabe esquecendo, o Senhor sempre está ali do nosso lado, Aleluia. falando Glória a Deus. Aleluia. e te lembrando do que Ele fez sobre a tua vida. O que eu quero dizer com isso? Que o Senhor tinha propósito na ida de José até aquele lugar. Que talvez os irmãos deles acharam que matando José, vendendo José, teria acabado com o projeto do Senhor sobre a vida dele. Mas eles eram um instrumento para que o Senhor concretizasse aquilo que o Senhor tinha na vida de José. Por muitas vezes, os caminhos que nós tomamos, as pedradas que nós tomamos, são instrumentos do Senhor, para que a promessa do Senhor seja cumprida na nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. E o Senhor continua conosco. Em todo o tempo, Ele permanece fiel. Assim como Ele usou os irmãos dele como ferramenta para cumprir a promessa sobre a vida de José, levado até aquele lugar, desacreditado, cativo, mas o Senhor tinha algo a concretizar. E todos nós conhecemos a história, que veio a fome, né? Ele interpretou o sonho do rei, veio a fome, 7 anos, todos nós conhecemos a história. E ele foi o provedor na casa dos pais, dos irmãos, que foram instrumentos para que ele chegasse até aquele lugar. Glória a Deus. E ele não agiu de vingança, mas ele foi provedor, porque ele sabia que o Senhor tinha levado ele até aquele lugar para cumprir o propósito
Então que nessa noite você se lembre da promessa que o Senhor te fez. Não te esqueça de onde o Senhor te tirou. Glória a Deus. Não esqueça que no meio da parentela, no meio do muturo, no meio de tudo que você era, o Senhor, Ele te escolheu. Ele te capacitou. Ele te chamou para a obra. Glória a Deus. E Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Foi até aqui que o Senhor, Ele me direciona. Que o Senhor abençoe a igreja. Deus abençoe o pastor pela confiança e pela oportunidade. E que você leve essa palavra como reflexão nessa noite. Lembra-te da onde o Senhor te tirou. E lembra da promessa que Ele te fez. Amém? Deus abençoe.